Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre crônica. A crônica é um gênero considerado híbrido. Por que híbrido? Porque ela é uma mistura de jornalismo com literatura. Então, do jornalismo com a literatura, essa mistura deu na crônica. Então, se diz que a crônica é a filha deste casal, jornalismo e literatura. Do jornalismo, ela absorve, ela traz como característica a realidade do cotidiano. Então, o cronista se baseia na realidade do cotidiano, nas coisas que acontecem no dia a dia, para se inspirar. E também, porque é literatura, da literatura, ele absorve o jogo verbal, a linguagem, a estética do texto. Por isso é que se diz que ela é um gênero híbrido, ela é meio literatura, meio jornalismo. E entre as características da crônica nós temos que ele é um texto reflexivo e interpretativo. Não se busca na crônica a informação, aquela informação factual que nós damos na notícia. Por isso que é um texto reflexivo. É de uma coisa banal que acontece no cotidiano que o cronista se inspira e ele começa a refletir a respeito daquilo, ele emite opinião, ele interpreta aquele fato. Então não é nada factual, às vezes é uma coisa muito pequenininha que não viraria uma notícia. Então, por isso é um texto mais reflexivo e interpretativo, jamais um texto informativo. Você até pode absorver alguma informação daquela crônica, mas o objetivo dela não é transmitir uma informação factual, tanto que ela não tem um tempo, ela é atemporal, ela pode ser lida a qualquer tempo, né, em qualquer momento. Mas ela tem assim, uma característica de ser perene, ela permanece no tempo, ao contrário da notícia que envelhece. Então a crônica ela não envelhece, ela permanece, certo? Então a temática também da vida social, do cotidiano, o que é banal, o que é relevante, então tudo isso pode ser uma inspiração, servir de inspiração para o cronista. O cronista pode fazer, por exemplo, uma crônica sobre os nossos dias atuais, em que nós estamos lidando com essa pandemia do coronavírus. E escrever algo reflexivo sobre esses tempos, não é? Então, parte sempre dessa perspectiva pessoal, uma perspectiva subjetiva. Então, é a visão do autor a respeito de algum fato que acontece, certo? O tom da crônica, o tom discursivo, o discurso que é feito nesse texto, nessa crônica, ela sempre varia entre o ligeiro e o polêmico, entre o irônico e o humorístico, né? Entre o poético também se apresenta, né? Às vezes tem uma ironia e também, mas nem sempre é humor. Quando se fala do humor, não é necessariamente uma piada, algo ligeiro, né? E também pode ser algo polêmico, mais contundente. Então, essa variação vai depender do autor. E muitos falam sobre coisas importantes, ou então mais leves, mais sutis, e falam de uma forma poética, né? Então, é a característica da crônica. Então, vai depender muito do entusiasmo ou do espírito do cronista naquele dia em que ele está escrevendo, né? E, às vezes, ele pode fazer uma conversa despretensiosa com o leitor, ele começa a conversar com o leitor e vai falando sobre o que ele lembra, sobre as coisas que ele pensa a respeito daquela temática, como se estivesse sentado num banco da praça, conversando, ou batendo um papo na cantina da faculdade. Então, é essa intimidade que, às vezes, o cronista estabelece com o seu leitor. E ele também trabalha com episódios que são reais
ou seja, as coisas que realmente aconteceram, fatos. Ele parte de um fato, mas ele não se preocupa em responder às questões do lead, nada disso. Ele parte do fato só para se inspirar. E aí ele vai fazer as suas reflexões a respeito daquilo. Ou ele pode criar uma ficção. Ele faz uma fábula, ele escreve uma fábula e os personagens não são reais, às vezes são animais, para refletir a respeito de algo que está acontecendo ou que aconteceu. Então, por intermédio da crônica, o autor também expõe os contrastes do mundo. Então, ele faz essa análise e estabelece o seu ponto de vista a respeito de algo que está... Então, por isso que se diz que é uma narrativa subjetiva, porque parte sempre do ponto de vista do cronista, do autor, né? E ela é emotiva. Se nós lembrarmos das funções da linguagem, a função emotiva é aquela que traz como centro a voz do narrador é sempre em primeira pessoa, ou na primeira pessoa do singular, que é o eu, ou na primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Então é uma narrativa subjetiva, porque é sempre a partir do ponto de vista do autor, e é emotiva justamente por isso, né? Porque ela traz esse ponto de vista a partir do eu ou do nós, né? E ela faz com que o leitor seja uma testemunha do que está acontecendo. Então, aquele texto transporta o leitor para dentro daquela narrativa, daquelas reflexões que o cronista faz, e aí o leitor se torna testemunha daquilo que ele conta, certo? E quando ele aborda personagens, quando ele coloca personagens nessa crônica, nesse texto, essa passagem do personagem, ela é rápida, se houver uma descrição, é uma descrição psicológica, é muito rápida. E os personagens necessariamente não precisam ter nomes nem sobrenomes, né? Então, às vezes aparece alguém lá com um apelido e às vezes nem isso é citado, tá? Então, essas características aparecem, aquele personagem que vira o homem, é um homem que passou e a gente não denomina. Em sala de aula eu dei a vocês um texto da Eliane Brum, em que ela falava e eu deixei no mudo esse texto também, eram 3 textos da Eliane Brum, e esse texto eu cheguei a ler em sala de aula, que era de um mendigo, um tempo rápido em que ela observou um mendigo subindo uma ladeira em São Paulo, e que ele vinha com um marmitex, né, com arroz, com alguma coisa ali, com andar cambaleante, e que aquilo era importante para ele, era tudo que ele tinha, era toda a riqueza dele, era aquela comida que seria o almoço dele, mas que de repente ele olhou para alguém e o olhar dele brilhou, e ela percebeu isso, e ela escreveu uma crônica a respeito disso, e ela fala que naquele momento ele se iluminou, e ele ofereceu a única coisa que ele tinha, que era aquele prato, nem era um prato, né, era aquele marmitex, que era de alumínio, com arroz, mas ele ofereceu para 2 moças, para uma moça, que vinham 2 moças, mas ele se encantou com uma delas, uma moça bonita, e ele se encantou e ofereceu para ela. E ela deu um sorrisinho, ela disse, não, obrigada, ela agradeceu e foi embora. Mas ele se encantou, e esse encantamento do mendigo, do morador de rua, ela percebeu, e aí ela fez uma crônica sobre aquilo, sobre aquele momento. Então, aquele texto é um texto em que tem um personagem, nós temos umas características daquele personagem, mas nós não temos o nome, não sabemos quem é. Olhou aquela cena, observou e escreveu uma crônica, porque ela percebeu o encantamento dele com essa é uma crônica e um personagem que nós não sabemos o nome, mas ela eternizou essa pessoa naquele texto, naquela crônica que ela fez. Então, sintetizando as características da crônica,
É um texto curto, inteligível, ou seja, a percepção tem que ser imediata, não pode ser um texto muito complexo. E essa marca da subjetividade, né? Então o discurso é sempre ou na primeira pessoa e também tem na terceira pessoa. Mas de qualquer forma, mesmo quando é na terceira pessoa, é sob o ponto de vista do autor, tá? E mistura modos de expressão. A crônica mistura uma narração, descrição, contemplação, aquele momento em que a pessoa pode estar só contemplando algo que aconteceu, pode colocar comentários ao mesmo tempo e as reflexões, ou seja, tudo meio misturado, porque é um texto mais ligeiro, não é? Além disso, a linguagem se apresenta, é uma linguagem também trabalhada, é uma linguagem que apura, que utiliza também a estética, que prima pela estética, então pela beleza do texto. Não basta só escrever, é um texto que tem que ter uma beleza. E então a linguagem normalmente tem duplos sentidos, jogos de palavras, conotações, ou seja, usa-se a linguagem poética, linguagem figurada, né? O sentido figurado das palavras, que isso valoriza um texto quando o texto prima também pela estética, mas e como essa é a parte da literatura, a literatura valoriza muito a conotação, a linguagem figurada, né? Então por isso que a crônica você pode escrever assim, enquanto no jornalismo, texto informativo, nós primamos pelo texto bem objetivo, a crônica você pode trabalhar os duplos sentidos, né, a ambiguidade muitas vezes. Embora no título, por exemplo, de uma matéria, a gente também possa colocar de uma reportagem, de um perfil, usar duplo sentido, mas sempre com uma relação com a realidade, né? Aqui na crônica também tem, mas essa parte que nós trabalhamos para ver a estética do texto, né? Um exemplo desse duplo sentido é aquele título que nós lemos do Jornal Extra, quando o Crivella foi, em sala de aula nós lemos, quando o Crivella foi eleito, que era assim, o Rio é universal. Né? O Rio é universal, tinha duplo sentido, era ambiguidade, era universal porque tinha todo tipo de gente, né? Era de todas as correntes, e ele dizia logo embaixo, é do negro, é do branco, né? Enfim, ele estabelecia na linha fina a variedade de gêneros, de pessoas, enfim, de tribos que habitavam o Rio e que habitam o Rio de Janeiro. E, no entanto, também o Rio é universal, porque o Marcelo Crivella era um representante da Igreja Universal que tinha sido eleito prefeito, né? Então, era um título ambíguo, jogava com duplo sentido, né? Então, tem a crônica também utiliza isso. Emprega a ironia, muitas vezes, dependendo da situação, pode ser irônico, a ironia é um traço de inteligência, de perspicácia, né, do autor. Então, nem sempre é possível utilizar, mas às vezes sim, quando você quer ser crítico, mas crítico assim, suavemente. Então, você pode ser irônico, você pode usar da ironia, né, é uma crítica refinada. O registro de linguagem coloquial, sim, também se usa muito o registro da linguagem coloquial, a fala das pessoas aparece ali. Muitas vezes se usa a forma como a pessoa fala e aparece na crônica. E também não é um texto, embora trabalhe a estética, se preocupe com esse trabalho de texto, não é nada hermético, não é difícil, é algo que o leitor tem que bater o olho e já ler e entender. Então tem esse trabalho, mas também tem esse cuidado de que o leitor entenda, porque se for hermético, ou seja, aquele texto fechado, que as pessoas têm dificuldade de entendimento, essa crônica não vai ser lida, né? Então, tem esse registro da linguagem coloquial também, e vai do discurso oral ao literário. Então, se trabalha também a fala
do dia a dia, que não é necessariamente igual à escrita, porque a linguagem oral é diferente da linguagem escrita, né? A linguagem escrita, normalmente, ela tende a ser mais formal e é mais correta, menos repetitiva, porque oralmente nós nos repetimos muito mais, e o texto que absorve a linguagem oral tem essas características, traz um pouco do que nós falamos, a forma como falamos, né? E também um pouco da literatura, porque trabalha esse jogo de palavra, o duplo sentido, a figura de linguagem, né? E a função emotiva da linguagem predomina sobre a função referencial, porque a referencial é mais informativa, né? E a função emotiva, ela pode ser informativa, mas ela é sempre sob o ponto de vista do autor, né? Não é tipo da informação. Não importa o seu ponto de vista, você também dá a notícia sob o seu ponto de vista, mas existem coisas que você tem que cobrir e vai ser igual em todas as matérias, independentemente do autor, né? Nós vamos buscar responder aquelas 6 perguntas do lead ou da narrativa, e essas perguntas vão trazer as informações e todo mundo vai trazer igual. Agora, você pode ter acréscimos, você pode ter sob o seu ponto de vista essa cobertura, mas na crônica não. O que se diz aqui é porque a forma como você vai escolher um fato bem corriqueiro, bem ligeiro, e transformar aquilo, às vezes, num algo poético, em algo que vale a pena ler, aí é a marca da função emotiva, é a marca do subjetivo, da subjetividade, né, no texto. Então, alguma coisa que a pessoa olharia e nem perceberia nada demais, além da que todo mundo percebeu, alguém com um pouquinho mais de sensibilidade olha e vê outra coisa e transforma aquilo em uma crônica bela, né? Além de ser um pouco jornalismo, um pouco literário, tem o belo, né, nesse texto. Então, isso é uma marca individual, né? É a função emotiva, e aí ela se apresenta. A função poética também é empregada justamente por causa dessas coisas todas que eu disse. Você vai refletir sobre algo, mas você se preocupa com a linguagem, com o encantamento que essa linguagem pode transmitir. Então, o encantamento é transmitido pela função poética da linguagem. Esse trabalho de texto que nos encanta, um texto que nós lemos e nós ficamos embevecidos por essa leitura, é a função poética falando mais alto, tá? E às vezes também aparece a função fática e a função conativa. Para quem não se lembra, a função fática é aquela que estabelece um canal de conversação com o interlocutor, com o leitor. Então, você está falando, como eu estou agora falando, e de repente falando assim para vocês: ei, vocês estão aí? Vocês se lembram que nós vimos isso em sala de aula? E depois eu volto e continuo falando. Isso é a função fática. Oi, vocês ainda estão aí? E aí continuo falando. Isso é função fática, não é? Ou então, quando você está ao telefone com alguém, você está conversando, e aí a outra pessoa silencia e você fala: alô? Aí ela falou: oi, estou aqui. Ah, tá bom. É só para testar o canal, para ver se o outro está ainda atento à conversa. E a função conativa é a função que ela fala com o interlocutor diretamente. Um exemplo é a linguagem utilizada, por exemplo, dos sacerdotes. Eles conversam muito com as pessoas que estão com a sua audiência, com a sua plateia. E também a linguagem da propaganda, a linguagem dos políticos nas campanhas eleitorais, é a função conativa. A propaganda fala: corra lá, é só hoje, não se esqueça, a tal loja, né, eles falam o nome da loja, está esperando por você. Sem você, nós não seríamos ninguém, então nós trabalhamos para você. O que eu posso fazer por você hoje? Enfim, né? Então, é uma conversa direta, não é só aquela para testar o canal. Toda a propaganda,
A publicidade trabalha muito isso, essa linguagem, a função conativa da linguagem. Então, e você, alô você que está aí, nós estamos aqui para isso e tal, e aí fala com o interlocutor. É como se nós estivéssemos conversando, o autor conversando com o leitor ou com o ouvinte, é a função conativa da linguagem, né? Então, a propaganda usa muito. E o político também. Você me conhece? Né? Eu sou fulano de tal, você nunca viu a pessoa, mas ele diz, você me conhece, vote em mim, tal, porque eu, né? Então, você me conhece, né? Essa frase é típica da função conativa da linguagem. E o cronista, às vezes, trabalha isso, ele conversa com o leitor, com quem que ele não conhece, mas o leitor se sente importante porque o cronista está conversando com ele. O vocabulário, ele também é variado, né, de acordo com a intenção do autor, né? Então, quando eu disse para vocês que utiliza o discurso, vai do oral ao literário, depende da intenção que o autor tem. E aí ele pode usar tanto um vocabulário mais simples ou algo mais rebuscado, depende do que ele pretende, né? A intenção que ele tem com aquele texto. Ou mais poético, né? A pontuação costuma ser expressiva, as exclamações, as reticências, porque uma conversa o texto tende a enfatizar a linguagem oral. Então, como para enfatizar que houve uma exclamação naquela fala, então se usa muito, o texto tem muito isso. Exclamação, reticências, né? Então, é uma pontuação que se chama expressiva. E o emprego de recursos estilísticos, e eu já falei sobre isso, né? Sobre essa linguagem que usa e abusa, né, dos sentidos das palavras, das conotações. Então, é o recurso estilístico, né? Que se vão utilizando de acordo com a necessidade do próprio autor, né? Bom, por hora nós temos essa informação e eu estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida, certo? Então, só para que nós não fiquemos apenas nos textos, então, para que vocês ouçam minha voz e matem a saudade. Bom, gente, é isso. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a crônica do Rubem Braga.